Muito bom dia, preciosos irmãos. A graça de nosso Deus seja abundante na vida de cada um. Sei que vocês têm desfrutado desta paz, desta graça, desta alegria, pois tendes entregado as vossas vidas, vossos corações para a obediência, não a um sistema, não a um homem, mas a Deus, a palavra dele, aos seus ensinos. Bom, nosso assunto é sobre a contaminação. Então vejamos que a nossa fé, ela não deve estar contaminada com pensamentos humanos, ideias humanas, porque na verdade temos que fugir da contaminação somente do espírito, né? A contaminação do físico através de vírus, bactérias e tantas coisas, né, que levam as pessoas a se enfraquecerem, são combatidas através dos medicamentos, dos antibióticos e tudo. E nós teremos que compreender uma coisa, que também interiormente nós devemos estar preparados para refutar espíritos errados, coisas contrárias à palavra de Deus, que às vezes vêm de uma forma tão sutil, né, que leva a enganar as pessoas. Às vezes nós falamos, ouvimos várias vezes falar-se sobre a tradição dos anciãos, né? Aquela tradição que não podia comer sem lavar as mãos. E quando Jesus os chamou de hipócritas, não era exatamente para dizer que eles não deveriam ter asseio, mas é porque eles se deixaram levar por uma asepsia externa apenas, e interiormente estavam todos contaminados de tudo aquilo que realmente estraga o homem, estraga a mulher. Então ele, depois de falar com eles sobre aquele assunto, que eles, pela tradição, estavam invalidando a palavra de Deus. E no verso 11 de Mateus 15, Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso sim, é o que contamina o homem. Vejam bem que você deve estar bem atento ao texto completo, ao contexto também. Então Jesus falou aquilo, e os fariseus, ao ouvirem estas palavras, se escandalizaram. Mas Jesus não afrouxou a doutrina. Jesus endureceu e disse no verso 13: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então não tem jeito as pessoas quererem moldar a Bíblia segundo os seus próprios erros, segundo a sua própria interpretação, segundo a sua contaminação de espíritos errados. Agora, os discípulos não entenderam aquilo que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim é o que contamina o homem. Então Pedro, no versículo 15, pede a Jesus para explicar-lhes a parábola. E ele então disse: ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Pois do coração procedem maus pensamentos, assassínio, adultério,
prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Veja bem por que Jesus chegou a isso. Por causa da hipocrisia dos fariseus. Mas fugir da contaminação do mundo. Nós percebemos que Israel sempre teve profetas. Porque antes de Jesus vir, Deus falava com eles através de profetas. Quando Jesus chegou, o Filho, eles não quiseram ficar com Jesus, mas ficaram com os profetas. Ficaram com a imperfeição, quando chegou o perfeito. Agora nós encontramos que hoje também tem gente que quer viver assim, dependente de um profeta, que nem existe. Lá eram profetas reais. Agora aqui não, são profetas criados para se formar uma seita. Porque a gente não se refere a um profeta. Preste atenção nisso, que às vezes a pessoa fala, mas não, eu não estou me referindo a um profeta, estou falando a profetas que são criados pela mente do homem, pela inteligência humana. Então eles se firmam naquilo que eles formam. Eles adoram o Deus que eles inventam. Então eles tinham profetas, eles tinham sacerdotes, mas eles se contaminaram com a injustiça, eles se contaminaram com a mentira, eles se contaminaram com o erro, então se corromperam completamente. Então a contaminação leva à reprovação. Em Jeremias 23, o profeta diz assim, olha, verso 11 também. Tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Eu vou à igreja. A igreja, você sabe, nós usamos o termo igreja, a gente sempre explica isso, porque tem uma doutrina infernal aí, dizendo às pessoas que você não tem que ir ao templo orar, que você é a igreja. Nós falamos a igreja de templo aqui na nossa linguagem, mas todos sabem que igreja é o local de habitação de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, onde Cristo habita, que Cristo não habita em paredes, piso, seja ele barato ou caro, templos, sejam eles baratos, baratinhos ou caríssimos, mas para que haja essa compreensão. Então eles estavam todos contaminados e aquilo levava à reprovação. Veja bem o conselho de Paulo a Tito no capítulo 1, o verso é o 15 a seguir. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Por quê? Dão ouvidos a fábulas, dão ouvidos a cargos pesados que os seus líderes colocam sobre eles, sobre alimentação, até mesmo sobre vestes, ordem e conduta, que é para satisfazer um espírito farisaico. Até mesmo a imposição de certas maneiras que as irmãs têm que se portar, os homens, é para satisfazer um espírito farisaico, legalista que está no líder. Se usar barba, então nós recebemos pessoas reprovando, mas
Vocês dizem que tem o Espírito Santo, as pessoas de barba recebendo o Espírito Santo. Está vendo aonde chega uma seita? Quer dizer que a pessoa que usa, deixa a barba crescer, ele não pode ter o Espírito Santo. Está reprovado? Não está reprovado, é esse espírito maligno aí, que rouba a liberdade que Cristo deu. Aonde que arrumaram isso? Nas Escrituras não tem. Quer dizer, são costumes humanos que tem que se fazer barba para orar, tem que fazer barba para estar na igreja, ao ponto de pessoas querer proibir quem está de barba entrar no templo. Veja que condição chega esses pregadores hoje evangélicos, falta de conhecimento bíblico, mas não conhecem a Bíblia. Então, verso 16 agora da carta a Tito, capítulo 1. Professam conhecer a Deus, estão vendo? Professam, dizem que conhecem a Deus, lê a Bíblia, ora, Deus responde suas orações, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Mas não se contamine com esse tipo de ensino. Não se contamine com esse tipo de coisas, porque não bate com as Escrituras. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, no verso 27, Paulo, ele diz assim agora, vou ver o verso 26 também, portanto corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Bem, meu irmão, não vou citar seu nome, você colocou seu nome lá, mas ele escreveu assim, direcionado a mim. Este homem não era nem para ser consagrado a pastor. Então eu dei uma resposta para ele, mas eu vou dar uma resposta pública. Este homem não era nem para ser consagrado a pastor. Então a minha resposta, eu também acho que ele não deveria ser. Eu também acho que eu não deveria ser. Concordo com você. Não estou onde estou por vontade de homem algum, ou de homem nenhum, nem mesmo por causa da minha vontade. Eu nunca pleiteei. Não quero justificar a mim mesmo. Mas quando a gente diz que é melhor você praticar o que ensina do que ensinar, ensinar também é maravilhoso. É glorioso, tem que ter quem ensina. Mas se aquela pessoa que ensina não pratica, ele vai simplesmente ser reprovado, porque ele está contaminado de achar que viver na supergraça, né, que não precisa de obedecer nada, ele vai ser reprovado no final. Paulo temia isso. Então o que ele dizia? Eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Não que a pessoa não deve ensinar, tem que ter quem ensina, tem que ser quem pregue, tem que ter. Então, meu amigo, se dependesse de mim, eu te garanto que não era o meu desejo estar. Vocês estão enganados a respeito do porquê aquilo aconteceu. Eu já expliquei aqui. Por causa daquela consagração. Ele não tinha vontade de fazer aquilo, não. Ele não tinha vontade. E não foi por ele. Compreenderam? Não era minha vontade também, não. Foi algo que impulsionou, que fez aquilo acontecer. Nós devemos observar essas coisas antes de julgar. Se você não sabe,
Então você deve esperar para saber. Verso 5 da segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então não importa nada que eu faça, só por mente, se Jesus Cristo não estiver nisto, eu já estou reprovado. Todos estão reprovados. Se Cristo não estiver nele. Pode pregar bonito tanto for. Pode fazer milagre quanto quiser. No final vai ouvir: afastai-vos de mim, praticantes de iniquidade, que não vos conheço. Ah, mas eu ensinei para as pessoas, ensinou e não praticou. Ensinou que não deve adulterar e adulterou. Vivia no adultério. Não é que adulterou, errou e pediu misericórdia, não. Não pediu misericórdia, achou bom. E assim está acontecendo um espírito de adultério desses pastores idólatras. Espírito de adultério nesses pastores idólatras. Vocês não conhecem o que tem nessa idolatria destes tabernáculos. O que espírito domina esses tabernáculos? Espíritos de adultério, de engano. Vocês não sabem o que acontece ali dentro. Mas examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Se somos reprovados pelos homens, não que podemos ser reprovados por Deus. Deus abençoe e fuja da contaminação, do engano, do pecado.